Olá, amigos do YouTube. Assim como combinado, todas as semanas eu trago mais uma aula para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Hoje, o assunto que nos traz a uma reflexão é sobre a ingratidão. Vamos ver na visão espírita, no âmbito espiritual, como tudo isso funciona. A ingratidão é a falta de reconhecimento ou de valor pelo bem, pela ajuda ou pelo favor que alguém recebeu de outra pessoa. É o oposto da gratidão. Significado: que o indivíduo ignora o esforço alheio ou age como se merecesse tudo sem precisar de apoio. As principais características dessa ingratidão é o esquecimento do apoio. A pessoa esquece quem a ajudou nos momentos difíceis. Tratar favor como obrigação. Ela acha que você não fez mais do que sua obrigação. A visão dela é essa. Você faz às vezes sem intenção, porque você tem um coração bom, mas ela não tem essa capacidade de entender. Então, ela trata esse favor como obrigação, o auxílio recebido. Então ele passa a ser visto como um direito ou dever do outro. Ele acha que você deve para ele, porque se você fez é porque você é devedor. Vai saber por que você é tão bonzinho, né? Talvez ele mereça tudo isso e você é um devedor. Falta de reciprocidade, ausência de um simples obrigado ou de ações que demonstrem apreço. A ingratidão do ser humano atinge em cheio quem não aprendeu a gerenciar as expectativas. Acostume-se a ajudar, sem esperar nada em troca. Se receber um obrigado, fique feliz. O ser humano é muito ingrato por natureza. Dificilmente você encontra alguém que genuinamente seja grato por uma atitude, uma palavra de apoio, seja lá o que for. O ser humano é muito ingrato por natureza, sim, né? E dificilmente ele encontra alguém que genuinamente seja grato por essa atitude, por essa palavra de apoio. O mal do ser humano é a ingratidão. Como tem gente que consegue dar as costas para quem sempre deu apoio. Muitas vezes a gente vê isso estampado na vida, no círculo de amizade, de sociedade, familiar, né? A ingratidão de um filho com um pai ou com uma mãe, né? Esquecem da piedade filial. É assustadora a frieza e o ego inflado das pessoas. É triste constatar que chegamos nesse mundo sozinhos e sozinhos partiremos. A ingratidão é a memória do coração. É uma frase clássica e profunda, frequentemente atribuída a Santo Agostinho, aos antigos filósofos. Ela significa que lembrar com carinho o bem que recebemos é uma forma de manter esse afeto vivo dentro de nós. A gente lembra com carinho das pessoas que nos fizeram alguma coisa, porque eu acho assim, aquele que doa de alguma forma o seu tempo, o seu carinho, a sua atenção, ele pode até esquecer, mas aquele que recebe, dificilmente ele vai esquecer o favor que ele recebeu, principalmente no momento de grande dificuldade, né? Então ela significa que lembrar com carinho o bem que recebemos é uma forma de manter afeto vivo dentro de cada um de nós. Não esquecer o bem, o coração guarda o amor e a ajuda que vieram de outras pessoas. É um reconhecimento, né? Digamos assim. Sentimento vivo, a lembrança não é fria, ela traz o calor do afeto de volta. Quando você lembra daquela pessoa, você lembra com carinho. Valorizar detalhes, né? É notar que as pequenas coisas boas do dia a dia, e a gente não faz isso. A gente perde tanto tempo só observando o que é ruim, que esquece de observar as pequenas coisas, né? Do dia a dia, os pequenos detalhes. Porque ser grato faz bem.
A gratidão faz bem para a saúde, é sintonia plena com o plano superior da vida, mas torna felizes e positivas as pessoas quando elas são gratas. Aumenta a paz dentro de cada um de nós. Quem lembra do que é bom, vive com muita calma. Fortalece os laços, agradecer aproxima quem se ama. Melhorar o humor, né? Porque quando você é grato, até o seu humor é melhor. O foco sai do que falta e vai para o que se tem. A gente questiona tanto, reclama tanto do que está faltando e esquece de observar o quanto você tem, o quanto que você deveria agradecer, né? No Espiritismo, a ingratidão é vista como fruto do egoísmo, uma prova para a nossa perseverança no bem e uma demonstração da imperfeição espiritual de quem a pratica. A ingratidão. Ela não deve impedir a caridade, pois a recompensa está no ato de fazer o bem e não no reconhecimento alheio. Então, não é porque eu fiz que eu tenho que esperar que ele reconheça. Reconheceu muito que bem, se não reconheceu, eu sou eu ajo dessa forma, se a pessoa valoriza ou não, pouco importa. A gente não deve fazer questão. A gente é o que é e cada um só dá o que tem. Quem pratica o bem e procura auxiliar e ajudar, geralmente faz de coração, sem esperar nada em troca. Mas será difícil para quem recebe reconhecer aquela atitude caridosa. Aprendemos a amar, a fazer o bem, a manter uma postura de gratidão pela vida, mas como devemos lidar com a atitude da ingratidão? O ser ingrato é uma criatura guiada ainda pelo egoísmo, conforme esclarece a questão 937 do Livro dos Espíritos. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e a fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura? São. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis? Serão muito mais infelizes do que vós. Porque essas pessoas que não têm reconhecimento, elas não são felizes. A ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta topará mais cedo ou mais tarde com corações invencíveis, como o seu próprio foi. Então a gente vai se deparar com alguém que às vezes, né, você vai encontrar um que seja pior que você. Lembrai-vos do que o próprio Jesus foi quando no mundo injuriado e menosprezado. Quem só fez o bem. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Servos a levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Porque a vida cobra mais cedo ou mais tarde. Não adianta brigar com a vida e com as pessoas. Nós fazemos, mas existe o livre-arbítrio. Eu planto, mas eu vou colher. A colheita é certa. A ingratidão é um teste para o seu agir. Quando fazemos e tomamos atitudes sem esperar nada em troca, procuramos realizar pensamentos direto na coletividade, no bem comum para todos. Podemos nos preparar com ações, nos deparar com ações, infelizmente, de desconhecimento, mas não podemos ou devemos deixar esse ato modificar a nossa essência generosa. Então não é porque você é bom e as pessoas não reconhecem que você tem que mudar a sua forma de ser, né? Então na questão 938 do Livro dos Espíritos, né, ele esclarece: as decepções oriundas da ingratidão não servirão de molde para endurecer o coração e fechá-los à sensibilidade. Porque a gente não tem que ficar, porque a gente vai vendo tanta ingratidão e o ser humano, ele começa a se decepcionar de tal forma que a expectativa dele é muito alta. Então tem que abrir mão de tudo isso. Seja bom porque você é bom. Não espere nada em troca, cada um é cada um e cada um só dá o que tem. É mesmo assim que tudo funciona. Então não devemos endurecer por conta disso, nos magoarmos, né? Fora um erro, mas o homem e o coração,
Ele sente sempre feliz pelo bem que faz. Então aquele que faz o bem, ele tem que se sentir feliz, porque ele é um ser do bem, né? Sabe-se que esse bem, se ele for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão. Mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Saiba, pois, que os amigos ingratos, os que abandonam, não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de se lamentar de tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha, né? Não vos afligeis, porém, com isso, será o meio de vos colocardes acima deles. Você superou tudo isso, porque você é diferente, então você está acima deles. Esse tem sentimento mesquinho. Allan Kardec, né? A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado, um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra, e é o de encontrar corações com os que eles simpatizam, né? Dá-lhe a ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos. Então, quanto mais bom, mais não é o termo correto, quanto melhor nós formos, quanto mais nós evoluirmos, quanto mais bondade, benevolência nós tivermos, mais evoluído nós seremos. Estaremos no caminho vitorioso da evolução espiritual, né? O mundo dos espíritos mais perfeitos, onde tudo é amor, benignidade, desde o gozo até excluído o egoísta. Ele não existe mais pessoas egoístas nesses mundos mais evoluídos. Então, se nós queremos evoluir, passou do tempo de querer mudar. Vamos mudar. O descaso do outro não pode e não deve afetar o que você é. E as atitudes generosas e despretensiosas que realiza. A insatisfação gera sentimentos negativos que atrapalham o nosso caminhar. Então, não ache ruim com isso. Se ele valorizou muito que bem, se não valorizou, deixa para lá. Se ajudarmos alguém esperando receber algo em troca, isso não é dar nem ajudar, isso é troca. Pois existe um interesse embutido ali, né? Nunca estar satisfeito com o que é ou com o que se possui acaba produzindo sintonia de energias inferiores e negativa, né? Muitas pessoas ainda não compreendem o poder da gratidão. Todo mal por nós praticado conscientemente expressa de algum modo uma lesão na nossa consciência. Então, quando nós fazemos mal para quem quer que seja, isso fica uma marca na nossa consciência. Ela nos lesa de alguma forma, né? Devemos tentar para o que é positivo, atenta para o que é positivo, registrar as coisas simples e boas, fazer conta de todas as dádivas já recebidas. Veja quanto que você tem de bom em vez de questionar o que é ruim. Semelhante atrai semelhante. Reencarnações após reencarnações, vamos formando as nossas vidas ao nosso redor de acordo com os nossos pensamentos e atitudes. Então, quanto mais eu melhoro nessa, para outra eu venho mais preparado e vou melhorar cada vez mais. Essa é a intenção da evolução e da reencarnação, que a gente fala tanto, né? E não sabe por que a gente reencarna tantas vezes, porque a gente está endurecido, não quer mudar. Quando a reclamação vira um padrão para tudo, ela traz consequências negativas. A pessoa só foca na falta, esquece-se do que já foi alcançado ou recebido. Ela vai gerar para ela mesma um desgaste mental. Gera pessimismo, ansiedade e cansaço mental.
estagnação, as coisas não andam, não vai para frente, porque você está tão negativa que as coisas não fluem. Em vez de agir, a pessoa gasta energia apenas criticando situações. Gratidão, aceitar e valorizar o que se tem e o que foi feito de bom. Reclamação, mostrar incômodo com o que está errado ou o machuca. Devemos reconhecer e aceitar. Nós falamos tanto, né? Às vezes a gente tem, como a gente falou lá atrás, né? Amizades que a gente gosta de cultivar por anos. Lá um certo dia você percebe que você também já não é tão aceito naquela amizade, naquela roda, a pessoa não vê em você tanta importância quanto você vê nela, né? Então você insiste com a sua presença, forçando ela, impondo ela a sua presença quando ela não sente a sua falta. Então nós nos decepcionamos porque a gente espera que a pessoa tenha o mesmo sentimento por nós. Só que ela não tem, o sentimento é meu, é único. Principalmente quando você se torna uma pessoa religiosa ou que você entra por uma igreja e você abre mão de certos comportamentos, como bebida, cigarro, certas reuniões, não te agradam mais, você é excluído dessa amizade, embora você tenha um grande carinho por essas pessoas. Elas começam a ver você de uma forma diferente. Então, de certa forma, nós não estamos sendo excluídos. Nós estamos sendo selecionados de acordo com a energia, a faixa vibratória. É isso que nós temos que entender. Então, eu não posso impor a minha presença para aquele que não tem o mesmo sentimento por mim. E sem gratidão da outra pessoa? Não. Ela simplesmente, ela não mantém o mesmo sentimento por mim. E nós devemos aceitar. Tudo é assim. Agora, nós reclamamos. Reclamamos quando começa o ano, a gente já começa, nossa, virou o ano, nossa, quanta coisa para pagar, é uniforme, é caderno escolar, despesa com os filhos de escola, é um gasto absurdo. Graças a Deus você está conseguindo colocar seu filho para estudar, né? Eu tenho que pagar o IPVA. Nossa, lá vem essa conta de IPVA, chega tudo junto, né? Todas as contas parece que vencem e a gente fica atordoada se questionando, mas a gente esquece que se você tem um IPVA para pagar, você conquistou um carro. É, olha o lado bom da coisa. Você tem um IPTU, opa, você está tendo uma moradia, você tem onde morar. E a louça suja para lavar na pia. Como as pessoas reclamam. Gente, louça suja, pia, bagunçada, cheia de louça, significa que você tem abundância dentro da sua casa. Não te falta alimento, porque na casa que não tem alimento, não tem louça suja para lavar, nem panela para lavar. Já pararam para pensar? Gratidão sempre é aceitar que nem sempre, né, as pessoas merecem a nossa atenção. Que nós, como eu coloquei aqui, nós não devemos impor ou permanecermos na vida de alguém quando não houver, né, essa necessidade. E lembrar que só participamos, né, ou permanecemos na vida de alguém quando houver a necessidade de uma troca e de aprendizado, que certas amizades vão e outras vêm. A vida é transitória, né? A gente não tem porque tem aquela amizade e conservar ela pro resto da vida. Tem quem conserve, muito bom, isso é ótimo, mas nem sempre isso acontece, né? Então a gente tá na vida de alguém porque a gente tem algo a aprender com ela ou ela com a gente. Então existe uma troca, veja isso como uma coisa positiva. Passou, acabou, você não é mais necessário. Alguém vai precisar da sua atenção, da sua ajuda, fazer uma troca com você e você aprender com mais alguém que seja diferente. Então veja isso como uma coisa positiva, uma coisa boa.
Então eu espero que vocês tenham gostado daquilo que eu trouxe para vocês hoje, falando sobre a ingratidão. Porque nós nos queixamos tanto, reclamamos tanto e olhamos só as coisas ruins. A gente fala: eu tenho saúde, eu tenho um teto, eu tenho o que comer, eu tenho uma boa cama onde dormir. Ó, gratidão sempre, sempre. Lembre daquele que tem muito menos que você e seja grato. Não cobre da pessoa aquilo que ela não tem para te oferecer. Fiquem todos com a paz do nosso amado Mestre Jesus e um bom final de semana a todos. Estarei de volta semana que vem, se assim Deus permitir.